Boa tarde, amigos. Gostaria de rapidamente comentar dois fatos que nos causaram repulsa de ontem para hoje em relação ao atual presidente da República, Michel Temer. Primeiro, a revelação feita pelo site antagonista, que continua à frente de Itaipu Binacional, o senhor Jorge Samek. Jorge Samek é um petista desde 1990, eleito várias vezes vereador, portanto ele tem 26 anos de militância, no mínimo, vereador pelo Paraná, lá no Paraná, em Curitiba, depois eleito deputado federal pelo PT em 2002 e rapidamente é engenheiro de formação e engenheiro agrônomo, não necessariamente um engenheiro elétrico, nada disso, engenheiro agrônomo, e foi designado para presidir, ou o cargo exatamente diretor-geral de Itaipu Binacional, o Lula, lá atrás, ainda no final de 2002, início de 2003. Para nossa surpresa, e porque tinha caído um certo esquecimento, ele continua à frente. No site, inclusive, dele, na internet, aparece como ele terminando o mandato em maio de 2016, quando Dilma foi afastada. Só que ele não saiu, ele continuou em Itaipu Binacional. E é uma caixa preta aquilo ali. Como é administrado de forma parceira com o Paraguai tem direito a metade da energia gerada, como ele não consome talvez 10%, os 40% excedentes são comprados por nós e pagos em dólar ao Paraguai. Isso tudo em condições não exatamente claras, porque, afinal de contas, é uma administração internacional. Isso se vale, então, para que se encubra milhões de dólares sendo transacionados. Ora, por que Michel Temer manteve Samek lá? O site antagonista levanta que isso faz parte de um acordão com Lula. Talvez dizendo que Lula poderia segurar MST, o MTST, movimentos ditos sociais, para não atormentarem em demasia o governo Temer. Ou algo assim, ou que o próprio PT da Câmara ou do Senado não fique incendiando o tempo todo. Coisa que eles estão fazendo. Mas esse acordo eu não sei o que Lula está oferecendo em troca, ninguém sabe. O fato é que Samek está à frente. Ficou meio esquecido, por quê? Acabou sendo a joia da coroa BNDES, está lá a dona Maria Silva Bastos Marques, também de atuação apagada. Na Petrobras está o Pedro Parente, no Banco Brasil e Caixa Econômica Federal, dois bancos estatais, que também estão sendo conduzidos aí por gestores indicados já por Temer. O do Banco da Caixa Econômica, inclusive, já administrava a Caixa Econômica anteriormente. Porém, é um funcionário de carreira e é considerado um técnico na função, seria isso. Mas a Itaipu não. Itaipu é um escândalo, efetivamente, esse cidadão continuar lá e de forma obscura. Ninguém sabe o que o Samek está falando. E é amigo pessoal de Lula. Né? Quando veio essa notícia, veio recordações de que ele é um homem que participa do círculo íntimo de Lula. E nomeou, inclusive, assim que foi colocado em Itaipu, gente como Gleisi Hoffmann, que depois saiu para ser senadora, mas foi tesoureira de lá. Paulo Bernardo já tinha sido antes. Vacari era do conselho. Então não há um homem mais petista para estar à frente dessa Itaipu, que é estratégica para o país, chega a produzir, dependendo da época do ano, 30% da energia que o Brasil consome, vem de Itaipu, dependendo do regime de chuvas da época, nas mãos de um petista dessa envergadura. O segundo ponto foi a entrevista dada no programa Roda Viva TV Cultura. Ele foi entrevistado por 6 jornalistas, os 3 mais conhecidos: Augusto Nunes, da Veja, Eliane Cantanhede, que é da Globo News e Estadão, e o Roberto Noblar, que é do Globo e mantém um site também no próprio jornal O Globo. Então, 3 conhecidos jornalistas que procuraram fazer perguntas assim, quase que chapa branca, uma outra apertada. Mas uma, feita aliás pelo Noblar, que causou surpresa.
quando ele disse, quando a pergunta em si, que foi perguntando o que aconteceria, mais ou menos isso, se Lula fosse preso, e o Temer caiu nessa, dizendo que via com preocupação, que poderia haver um momento de instabilidade social e que, portanto, ele não era um incentivador desse quadro. Ora, sabemos que Lula está sendo processado, é réu em 3 processos, e tem outros tantos, por crimes capitulados no Código Penal. Ele, jurista, sabe mais até do que eu ou qualquer um de nós aqui, um jurista conceituado. Por que então perdoá-lo de antemão, ou achando que é perigoso ele ser preso? Poderá haver problema. Ora, o problema que houver, com certeza ele, como presidente da República, se for um homem bem direcionado, bem intencionado, simplesmente aciona seus polícias estaduais, se for o caso, aciona as Forças Armadas, que tem totais condições de manter o país em paz e harmonia, como é a missão constitucional das Forças Armadas, caso haja um descontrole dessa ordem aí, coisa que não deve haver. Com certeza, podemos dizer, não haverá, talvez um ponto ou outro, talvez se empregue as Forças Armadas num lugar ou outro, como já se usou outras vezes, e segue-se a normalidade democrática e institucional do Brasil. Então foi um ponto baixíssimo do nosso amigo presidente Temer. Sabemos que ele não era a única opção que tínhamos para colocar no lugar da Dilma, não havia outra solução democrática e legal para ficar no lugar da Dilma, porém não queríamos que ele fosse co-dirigido ou co-acertado uma figura asquerosa, uma figura delinquente, um réu, várias vezes, vai ser outras vezes, como Lula. Ao que parece é o que está acontecendo. Então vemos com muita preocupação esse momento. Ainda a grande imprensa não está ainda repercutindo, vai acabar repercutindo essa situação. Começou hoje alguma coisa no Globo e tal, mas ninguém ainda conseguiu dar maior repercussão, como é típico da nossa imprensa esquerdista. Inclusive Itaipu Binacional, já saiu coisa ou outra de Samek, aqui, lá e tal, mas parou-se. Agora provavelmente vai acabar ressurgindo essa semana, talvez nas revistas do fim de semana, por que esse cidadão ainda está lá e o que esconde Samek lá. E mais esse medo horroroso de Temer de ver Lula preso, preventivamente, ou condenado e preso, que é o normal de qualquer criminoso, e agora então que já na segunda instância passa a cumprir pena, Lula cabe perfeitamente nesse modelo atual, já implantado pela STF, de na segunda instância ser preso. Isso se o juiz Moro não decretar a prisão preventiva dele, que ele já cabe muito bem, já falamos isso outras vezes, ele desafia a ordem econômica, desafia a ordem pública, critica a ação do judiciário, tem possibilidades concretas de fugir do Brasil, de tentar até ser asilado político, como é o que ele está buscando. Então esse conjunto de coisas permite perfeitamente a prisão de Lula. Caberia ao presidente Temer dizer assim, não, cumpra-se a justiça, acabou, cumpra-se a ordem judicial, seja de onde for, se vier do STF, se vier da primeira instância, se vier da primeira instância de Brasília, de onde vier, prenda-se Lula e acabou. E nós, ele como presidente da República, manterei a ordem social e a harmonia do Brasil. É essa a missão dele, não ficar atemorizado com essa prisão. E ele, repito, deve explicações sim a nós, que batalhamos inclusive pelo impeachment da Dilma, ele nos deve explicações pessoais por que Samek está lá e o que tem por trás nesse acordo, ou se não houver acordo, o que tem para manutenção, a obrigação que ele sentiu em manter uma figura como Jorge Samek, esse petista, tão ligado inclusive ao PT e amigo pessoal de Lula, à frente de Itaipu Binacional. Vamos aguardar então, acredito que virá alguma resposta nos próximos dias. É o mínimo que nós merecemos, nós brasileiros de bem, e que estamos torcendo para o melhor para o nosso país. É isso aí, meus amigos, uma boa tarde, um grande abraço.